Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandra, pode ser Alê, pode ser Xuxu. Eu estou numa instituição chamada Abrigo Minha Casa, né, aqui em Campo Grande. E quando a gente fala Minha Casa, muitas pessoas pensam que é Minha Casa, né, mas é o nome da instituição. E temos como convidado agora Dr. Rafael, né, psicólogo do Abrigo, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro bastante. Né? E a gente vai fazer um bate-bola aqui com ele para poder esclarecer muitas situações. O que é abrigo? Né? Como é que se dá? Como é que se chega? O que se faz? Né? E a gente vai estar tirando essas dúvidas aqui com ele. Tá bom? Falar alguma coisa? Perfeito, não, tudo bem aí, prazer, quem não me conhece, né? A instituição que já tem 41 anos, ficam todos convidados aí buscar sobre a instituição nas nossas redes sociais e, se possível, marcar uma visita aqui, se quiser conhecer a gente próximo, né, internamente. Então, todos convidados. Nesse momento tá a hora de recreio, né, deles, então vai ter vários barulhos de criança, só não vai dar para ver, porque não pode. Aí vocês vão ouvir algumas crianças brincando aqui, fazendo alguma atividade, tá bom? Geralmente, como é que as crianças chegam até o abrigo? Qual é a via que elas chegam até o abrigo? A maioria das crianças ela vem aqui trazida pelo conselho tutelar, né, os conselhos dos bairros. Elas em geral sofreram algum tipo de violação de direitos, né? Então, como medida protetiva, as crianças são retiradas das famílias de origem e vêm parar aqui no abrigo, né? Elas podem vir também transferidas de outra instituição de acolhimento, né? Ou via a vara da infância direto. Às vezes é um caso que o juiz da infância já estava acompanhando e aí precisou tomar alguma medida protetiva e aí elas vêm para cá. Mas em grande maioria, sim, é o próprio conselho que traz. Aqui pega de que idade? Então, aqui a nossa faixa é de 1 ano a 11 anos e 11 meses, né? 12 anos incompletos. Né? Aqui a gente trabalha com crianças sem ser recém-nascidos, e aí até o início da adolescência, né? Porque, com exceção, claro, o grupo de irmãos, para manter os irmãos juntos assim. Então eu tenho crianças aqui de até 14 anos no momento, para não afastar, separar os irmãos. Mas a nossa faixa mesmo fica isso, entre 1 a 11 anos e 11 meses. Entendi. Aqui é bem legal porque, diferente dos outros lugares que eu conheço, é dividido por casa, né? E algumas casas são coloridas. Então, assim, cada casa é uma idade, é isso? Não, então, a gente, por exigência, né, da própria legislação, as casas são mescladas, meninos e meninas, e de diferentes idades, né? Aqui a gente, no total da instituição, a gente tem 4 casas com crianças, né? Aqui a gente está separado em 2 unidades, então sim, cada unidade tem 2 casas ocupadas, né, para residir crianças. E aí essas casas podem conviver até 10 crianças ao mesmo tempo, de faixas dentro dessa extensão de idade que eu te falei. Então eu posso ter bebezinhos com pré-adolescentes, por exemplo, meninos e meninas. Claro, aqui a gente separa em quartos, tem quartos de meninos e meninas, né? Banheiro de menino e de menina, mas a convivência, simulando até um lar normal, né? Um lar convencional, a convivência é misturada. Como numa residência convencional, irmão e irmã vão conviver naturalmente. Na questão da parte psicológica, né, da psicologia, qual o tipo de trabalho que você faz com essas crianças? Geralmente devem chegar aqui, né, com alguma causa da violência que sofreram, chegam muito debilitadas, quadro. Como é que geralmente uma coisa muito simples que você já trabalhou e uma situação extrema que você já trabalhou? Aqui a gente trabalha em equipe multidisciplinar, né? Então eu tenho na equipe técnica um psicólogo em cada unidade, né?
Aqui no abrigo em si são 2 psicólogos, um para cada unidade, 2 assistentes sociais, um para cada unidade, uma pedagoga e uma nutricionista. Então, assim, a gente atende de forma multi, cada um dentro da sua especialidade. Então, é muito comum aqui crianças virem com quadro de desnutrição severa, né? E isso impacta diretamente no desenvolvimento cognitivo, em geral, no desenvolvimento motor, etc. Então, a gente tem todo esse suporte nutricional. Em relação às famílias, né, as assistentes sociais e questão médica de saúde básica, tem o suporte das assistentes sociais levando para pediatra, para avaliar, ver se tem alguma questão de anemia e etc. Muitas vêm com doenças de pele, coisas do tipo. É bem característico de quadros de negligência. E aí, precisamente da parte de psicologia, a gente faz, né, um processo de avaliação. A gente trabalha aqui mediando os serviços da própria rede de saúde. Então, as crianças são inseridas para continuarem tendo aulas lá na rede pública de ensino. Frequentando, né, a saúde básica pública, inclusive em saúde mental, caso necessário. Então, que a gente avalia, faz os encaminhamentos. Aqui a gente, para fortalecimento de um senso de grupo, de conceitos que são comuns, né, entre faixas etárias e situações que elas vivem, a gente trabalha com elas em grupos, né? Rodas de conversa e etc. E tem uma parte toda junto com a pedagoga de estimulação, tanto estimulação sensorial, quanto voltado mesmo para o trabalho pedagógico, para essa questão do desenvolvimento motor fino, né? Motricidade fina ou não. Ensino lá, aquele onde eles vão ter os primeiros contatos, muitas delas, com aquela educação doméstica, né? De saber comer sozinha, suportar a mesa, escovar os dentes, horário para as refeições, horário para acordar, para dormir, higiene básica, né? Banho, etc. Então, isso é todo esse trabalho que a psicologia vai estar permeando isso tudo, né? Mediando isso tudo. Retornando com aqueles direitos básicos que foram violados, direito à saúde, a educação, a alimentação, a proteção, etc. E aqui a gente faz um trabalho também de escuta, de acolhimento psicológico, sem ser psicoterápico, né, que a gente encaminha para a rede, mas de escuta, de acolhimento, questões do dia a dia, às vezes a criança ela manifesta, né, um sofrimento, está com uma tristeza ali por estar afastada da família, etc. E aí a gente vai trabalhando individualmente isso. E geralmente, assim, né, sendo no conselho, pega a criança muito habilitada assim, esses hábitos que a gente diz que é natural, né, que é a educação de casa. E como você chega aqui e vê que a criança não tem esse tipo de hábito, né? De escovar dente, essas coisas todas. Você também trabalha com a mãe essa questão? Sim, é trabalhado caso a caso, a gente trabalha assim as famílias, mas assim, isso vai depender do histórico de cada família, de qual foi o motivo que levou ao acolhimento daquela criança. Então isso tudo é considerado, se é um caso de abuso sexual, por exemplo, né? A gente encontra muitas famílias passando por um processo ali, né, um quadro instalado de dependência química muito grave, né? Então a gente acompanha isso de perto e encaminha para os tratamentos disponíveis e tudo para eles. E sim, a gente faz os encontros agora, na pandemia, claro. Isso foi suspenso, né? Mas a gente tinha uns encontros aqui com famílias que ainda a gente está trabalhando a possibilidade de reintegrar, né? Mas tem os casos que, assim, a gente vê que está se encaminhando para uma destituição do poder familiar e aí o investimento já vai se esgotando com aquele familiar. Né? Mas sim, a gente
tem diversas modalidades, né, de intervenção. Uma delas, a gente tem crianças que estão passando nesse processo já bem evoluído de uma reintegração paliativa, né? Paliativa não, assim, uma gradativa. Está indo alguns finais de semana para a família, então a gente faz as visitas domiciliares, a gente vê como é que é lá, são os hábitos e tudo, e vai fazendo as orientações, mostrando novos modelos, né, de conduta, de práticas saudáveis, e isso é bastante... é um trabalho diário. Né? E como é que é a relação com a vara, né, da vara da infância? Porque o conselho traz, vem um relatório mais ou menos do que se passou com aquela criança, vocês fazem esse trabalho, e aí já começa uma interferência, um contato maior com a vara, que o conselho assim, ele fica um pouco mais à parte, né, auxilia no que for necessário. Muitos conselhos fazem esse trabalho de estar em contato com a instituição, para saber como é que a criança está, aquela coisa toda, mas a maioria das vezes agora é vocês e a vara da infância e a promotoria. Como é que é essa relação? O que eles cobram? Como é que é essa troca? É um trabalho assim, complementar mesmo. Eles têm acesso a uma parte assim que a gente não tem tanto acesso. Exemplo, crianças que estão para adoção, né, habilitação de adotantes, né, fazem toda a orientação lá, todos os procedimentos lá do trâmite de habilitação, ver perfil, né, estudar questão psicológica. Isso influi muito no processo de adoção de uma criança, mas assim, no início mesmo do processo, após o acolhimento, elas ajudam a gente às vezes a encontrar parentes, né, que estão desaparecidos ou a gente não tem contato. A gente faz diversos estudos de caso, isso assim bem frequentes, esses estudos, para a gente estar dando feedback aqui da ponta, né, da convivência diária com as crianças e o impacto tanto com o afastamento como com a aproximação com esses familiares geram nas crianças, os impactos imediatos, e eles fazem também lá o reforço com o peso da justiça, né? Então você vai cobrar um familiar e eles têm um peso a mais, sendo o peso da justiça, de estarem tratando um processo judicial que é aberto, né? Toda vez que uma criança dá a entrada, se justifica a abertura de um processo judicial, e aí eles vêm com esse peso da justiça. Agora a justiça ela tem, né, a vara, uma equipe técnica também formada por uma psicóloga e um assistente social, e também fazem as visitas domiciliares, né, também fazem as visitas domiciliares às entrevistas, e aí a gente faz esse estudo para meio que tentar preencher a visão do outro, completar a visão do outro, tanto com a nossa experiência que está aqui na ponta, com a convivência diária com a criança, com a escuta diária com a criança, e eles com essa força maior, né, assim, da justiça em relação, assim, porque muitas famílias apresentam muita dificuldade, muita resistência à mudança, né, são hábitos que às vezes se perpetuam, né, eles também eram crianças e viviam em lares desestruturados, né, e assim, a justiça, ela impõe assim um respeito, assim, de uma forma talvez que a pessoa ela se abra à mudança, né, se coloca à disposição para mudar, que talvez só com a nossa orientação não seja o suficiente. Antigamente, que eu falo um pouco tempo atrás, talvez antes da lei 2012 um pouco, tinha ideia de que viram no abrigo, existia isso, viram no abrigo, você escolheu uma criança e, eu quero adotar essa criança. Não é. Tem pessoas que achavam, eu já cheguei no abrigo que vou escolher uma criança que eu quero adotar. Não existe mais isso. Né? Geralmente tem eu vou vir aqui no abrigo, minha casa, porque tem criança de 1 ano e eu vou lá e quero escolher para adotar. Não é assim? Não é assim. Na verdade, esses pretendentes, né,
eles precisam ser habilitados pela vara da infância, então eles procuram a justiça para ser habilitados, entrarem na fila de adoção, etc. As crianças, enquanto estão aqui conosco, é mantida em sigilo a identidade delas, né? E aí, quando realmente a criança está em processo de já houve a deposição do poder familiar e por ausência de uma família extensa, ela foi colocada para adoção, lá na vara da infância, que é associado esse casal diante de um perfil que ele escolhe, né, de idade, de faixa etária, se é menino, menina e etc. Esse perfil é associado, eles vão captar aonde que eu tenho uma criança ou um adolescente com esse perfil que o casal ou o pretendente quer, né? Tá em tal abrigo, tem disponível. Eles associam lá e informam pra gente. Uma pessoa tal vai aí conhecer a criança tal. Já vem assim. E já está disponível para adoção. Aí manda a documentação pra gente, a gente faz as entrevistas e começa esse processo de aproximação também bem aos poucos. Então, assim, a pessoa faz a inscrição, né, faz a habilitação, na verdade, tem uma criança já pronta, vem para o abrigo já identificada, vocês ainda vão fazer aquela aproximação para ver se rola, né, tem realmente uma relação como qualquer outra, né? Então, assim, a relação ela sempre tem um risco de não dar certo, por um lado ou pelo outro. Mas aqui, claro que vão ter os casos excepcionais, mas em geral as crianças ficam muito ansiosas. As crianças que estão colocadas para adoção muitas vezes já estão aqui há bastante tempo, então estão ansiosas por uma família, por um seio familiar, sentem falta de um carinho dedicado, né? Que aqui, por exemplo, elas moram numa casa com outras 9 crianças, né? Então, assim, é um afeto dividido por 9. Né? Então, elas sentem a necessidade de ter o cantinho delas, a família delas, né? A atenção só para elas. E aí elas ficam bastante ansiosas, mas de fato já vem essa associação, ela é feita lá no fórum. Mas assim, geralmente a gente tem a noção, eu como conselheira, tem assim que as pessoas têm muito vontade de adotar de 5 para baixo, né? 1, 2 anos. Mas pré-adolescente, que você fala assim, sem ser irmãos, tem uma demanda maior de adoção, ainda tem essa lentidão das pessoas se dispuserem a adotar um pré-adolescente. Essa é uma sensação factual, né? Que você está falando assim, é o que a gente realmente presencia, pelo menos aqui no abrigo. Crianças na primeira infância, elas têm uma demanda de adotantes muito maior, elas saem muito mais rápido, né? E aí a escassez de oferta, ela é proporcional à idade, né? Então, se quanto mais velha, principalmente já na faixa de pré-adolescente e adolescente, mais escasso é a oferta de pretendentes de adoção. Isso é uma realidade nossa. Então, gente, vamos lá, vamos adotar essas crianças. Já teve tanto sofrimento e tá aí, disponível, doida por um lar. Já teve situações de adoção que não deu certo, teve que devolver? Acho que deve ser ruim. Acontece sim, acontece. Né? Esse processo também, o adotante ele não traz direto para a instituição. Né? É um processo que ela acontece, como a habilitação é direto com a vara da infância, também um processo de devolução desse passa pela vara da infância. Acredito que tenha situações que talvez a vara consiga reverter, né? Às vezes é uma questão de relacionamento mesmo, alguma coisa pontual, mas tem casos que se concretiza, a criança retorna para o abrigo. Aí a vara vai avaliar se houve um dano, se foi uma questão mesmo de incompatibilidade ou se é um caso mesmo de abandono, né? Falando português claro, assim, se de fato é um abandono. Eu sinto, né? O processo de habilitação não é aqui,
mas eu ainda sinto muito um pouco de ideias fantasiosas, né? As pessoas vêm aqui, vêm buscar uma adoção com muito romantismo, e eu acho que isso pode contribuir sim para isso acarretar numa devolução futura. Entendi. Nossa, deve ser complicado, né? Porque geralmente as pessoas... Eu tive uma amiga, né, que era comissária, e ela uma vez falou para mim que quando a família chega lá, fica perguntando, tem uma criança habilitada. Aí pergunta, é moreninho, é branquinho? É mais clarinho, mais escurinho, né? Tem essa questão de pele, de cor, né? E aí ela falou que ficava muito chateada, que ela queria até pegar uma paleta da Souvenir para poder escolher. Mas geralmente assim, infelizmente, a proporção de crianças que são acolhidas são, né, pardos e negros, né, preto, como se fala hoje, né? Mas a adoção aqui também se dá nessa proporção de mais crianças brancas, morenas ou negras, ou pretas, como se fala agora, né? Então, eu não tenho esses dados mesmo, aí precisariam de dados, né? O que eu vejo aqui de uma forma epistemológica, né? Convivendo aqui, é que tem bastante variação, mas assim, sem hipocrisia, né? Como a boa parte da população mais humilde, né, mais pobre, são sim de pardos, né, negros, etc. Então isso acontece porque, em geral, as crianças que vêm aqui, se não em sua totalidade, né, mas enorme maioria, são de famílias economicamente desfavorecidas, né? Porque assim, a gente até ouve falar de casos absurdos, né, de violação de direitos, claro, que acontecem talvez na mesma proporção, de famílias economicamente mais favorecidas, mas eles têm condição de, por exemplo, eu tenho um afastamento aqui, uma frieza com meu filho, né, ou faço um caso de violência, mas tem uma babá para olhar, né? Muitos casos de crianças são acolhidas pela falta mesmo de estrutura, de ter alguém para olhar. Então, se acontece muito abandono de menor em casa, a mãe sai ou a mãe vai trabalhar, que seja, e não tem ninguém para ficar, né? De utilização dessas crianças como mão de obra mesmo infantil, então trabalho infantil, de ir para um sinal, ajudar a vender coisas ou pegar esmola, né, ficar como pedinte. Isso é bastante comum. Isso tá mais associado com essa questão mesmo socioeconômica, ao meu ver. E isso influi sim no número de crianças acolhidas, fazendo parte de uma parcela, se é que eu posso chamar assim, da população, né, mais desfavorecida do que outras. Entendi. É porque assim, dentro do conselho as pessoas falam assim, só porque eu sou pobre, mas a pobreza não significa que você a criança venha ser institucionalizada. Né? Tem toda uma questão, quando um conselheiro, que é uma demanda maior, que chega até o abrigo, vai até a casa, faz essa visita, né? Vai fazer essa averiguação de denúncia, ele tem uma equipe técnica também para avaliar se aquele ambiente é favorável para a criação ou não. Ou uma segunda questão que ele falou, da questão de estar em exploração infantil. O abuso. Não é considerada questão socioeconômica. Então, assim, eu mesmo já vivi de ir em lares hiper humildes de um cômodo, sem piso, sem nada, e eu fui favorável à reintegração porque a mãe muito zelosa, né, apesar de ser uma residência muito humilde, muito bem organizada, né, então tinha até uma dispensinha lá bastante com alimentos, tudo direitinho, sem estar vencido, tudo. A criança hiper bem cuidada, limpa, tudo direitinho. Então, assim, essa questão assim, de pobreza ou não é levado em conta. Não é levado em conta. E sim, assim, se a criança tem, né, aquele familiar, aquela família tem condições de garantir os direitos da criança ou não. É isso que é levado em consideração. Então, assim, o bem-estar físico, emocional,
a criança está inserida na escola, ter acesso à saúde, é isso que é considerado. Rafael, foi um prazer. Nossa, sabe que eu curto, né? Venho aqui, perturbo, estou sempre acompanhando os casos. A gente já discutiu perguntei por 2 situações aqui. Em questão de a pessoa ser voluntária para poder auxiliar aqui, como é que se faz? Vocês recebem esse voluntariado? Não? Por causa da pandemia também mudou muita coisa, né? A gente está assim, com esse trabalho de voluntário um pouco mais restrito, né? A gente diminuiu bastante o volume de circulação de pessoas aqui dentro da instituição, né? Mas assim, dependendo do projeto, é uma coisa que tem como a gente avaliar, e talvez sim dê para colocar. Eu tenho, por exemplo, voluntários aqui para cortar o cabelo das crianças, né? Às vezes realiza algum evento interno, uma festinha de aniversário, uma festinha de Dia das Crianças, etc. Mas a gente precisa muito, mas muito mesmo de doações. Presta atenção, gente. Tá? Fala aí, o que nós precisamos? E doações assim em geral, pode ser roupas, utensílios, móveis, eletrodomésticos, brinquedos, dinheiro, o que puderem, alimentos, o que puderem ajudar, assim, a gente precisa muito. E a gente trabalha com a justiça, assim, com alguns prestadores, né, alguns apenados, né, cumprindo tarefas aqui bem específicas, sem contato com as crianças direto. Então vai fazer um serviço geral e tudo, mas a instituição é de todos, né? Então é a minha casa de todos, e são sempre bem-vindos, né? Então assim, quem quiser colaborar, entre em contato de novo, faça o convite, aí tem as nossas redes sociais, tem a nossa página, né, do abrigo, mas Instagram, facilmente acham a gente, e podem pedir para falar diretamente comigo ou com a direção, caso queiram contribuir e ajudar de alguma forma. Aqui também tem um almoço, uma vez por mês. Gente, o arroz doce aqui é delicioso, tá? Então não tem, os eventos a gente infelizmente precisou suspender. Então eram almoços beneficentes, sempre com uma música ao vivo, né? Pratos deliciosos. Deliciosos. A gente sente bastante falta. A festa junina, por exemplo, era... Eu já conhecia a festa junina antes de trabalhar aqui, para tu ver assim que precede o evento, era realmente muito bacana, muito famoso aqui no bairro, mas infelizmente a gente teve que suspender, mas boa parte das nossas arrecadações eram através desses almoços. Deixa eu perguntar uma coisa, apadrinhamento, tem isso? Tem isso, como é né, que é? O padrinho. Tem algumas modalidades, o apadrinhamento é um projeto da Vara da Infância, né, com envolvimento direto do Dr. Sérgio, e essa habilitação também ocorre por lá. Então, o que são padrinhos? A pessoa ela pode apadrinhar uma criança, e aí ela estabelece um convívio ali, né, ao ponto de talvez finais de semana ir para casa, ou fazer pequenas viagens próximas, passeios com a criança ali, com seu apadrinhado. Mas tem também modalidade de apadrinhamento, por exemplo, não quero ter contato, mas quero ajudar, quero pagar um plano de saúde para uma criança, eu quero um serviço qualquer, médico e tudo. Esse tipo de modalidade também existe, mas é tudo direto, essa habilitação também é com a vara. Aí procura a Vara da Infância aqui de Campo Grande ou qualquer uma outra vara? Se é daqui de Campo Grande, procura a vara daqui de Campo Grande. Exato. Procura a Vara da Infância aí da região onde a pessoa morar, que esse projeto é deles, né? E ajuda muito, faz diferença realmente na vida de diversas crianças aqui, que estão sem pretensão aí de adoção, né? Estão bastante tempo aqui no abrigo. É focado em crianças mais velhas, né? Então justamente por essa escassez de pretendentes, né? Então sim, elas é uma forma de assim, de novo estar resgatando ali o convívio com a comunidade, né? Poderem usufruir um pouco do que
que é comum para a maioria das famílias normais, tradicionais, poder passar um final de semana, fazer um passeio na praia, etc. Tem feito de fato diferença na vida de algumas crianças aqui. Gente, faça o bem sem olhar quem, né? Porque a gente às vezes, não quero ir para tal lugar, mas tem uma criança que nunca saiu, não teve essa, né, perspectiva de sair, foi para um acolhimento, e você tem a oportunidade de fazer esse apadrinhamento. Procure a vara da infância em Campo Grande, no Fórum de Campo Grande, se habilite e venha prestar serviço, fazer esse papel, né? Que é maravilhoso, você cuidar de uma criança. Vai fazer um bem para si mesmo, né? Não só o bem para a criança, mas tem certeza que a criança tem muito para oferecer de amor, de companhia mesmo, né? De afeto. De olhar pra gente com aquele olhinho assim de... Brilhante. Aquele olhinho de quem quer quem tá carente de afeto, né? Quem quer se espelhar em alguém, acontece isso, é um processo bastante comum. Eu quero crescer, eu quero ser igual ao tio Rafael, eu quero ser igual ao tio Ali. Então, assim, eles têm muito, talvez até mais para oferecer pra gente do que a gente para eles. É verdade. E o amor de uma criança é incondicional, né? E se ama, filho. Não adianta que ele não dá a volta, né? Tem a sinceridade, assim, que os adultos deveriam ter, tanta sinceridade quanto o amor, né? Então, assim, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Procure nas redes sociais a instituição Minha Casa, né? A Minha Casa. A Minha Casa, o nome da instituição. Mas tinha Amparo também não é nome, não, né? É a Minha Casa mesmo. Porque assim, o nome fica um pouco grande, né? A Minha Casa, Associação de Amparo, a Associação Civil de Amparo ao Menor. Mas procure como A Minha Casa que vocês vão achar fácil. Então, ó, A Minha Casa, tá? Procure. Rafael, psicólogo. Tem a Regina, que é diretora. Tem a assistente social. Pessoas maravilhosas. A Lívia, a Ana, né? São pessoas... Ana Cláudia, Penha, Rosane, nossa. Jaqueline, a equipe técnica aqui. Estamos na linha de frente aí para tentar transformar a vida dessas crianças. E a gente fala muito, sendo abrigo assim, mas se você souber de uma criança que está verdadeiramente sofrendo, uma situação de abuso, denuncie, diz que sim. Quando eu faço esse trabalho de acolher, trazer para cá, eu vou levar para minha casa. Aí todo mundo fala, tua casa? Eu falo, não, é o abrigo, né? Mas foi um prazer. Nada, a gente falou que era 10 minutos, mas já passou isso. Já viram? O psicólogo que fala tanto assim como eu. E maravilhoso. Então, outra coisa, ajude, faça doações, né? Faça doações, seja padrinho. E se quiser fazer uma atividade, como ele falou, tem que ligar perguntando assim, para corte de cabelo, uma coisa, um aniversariante, um aniversário para criança, né? Talvez você não possa participar, mas se você me oferecer, depois mandar foto para ver o sorriso maravilhoso de cada uma, tá bom? Uma contação de história, né? Tem coisas simples às vezes que não necessariamente precisa de investimento de dinheiro. Então, gente, foi um prazer, muito obrigada. Eu que agradeço, tá pena que vocês não podem ver tudo, mas eu vou tirar algumas fotos assim do espaço, que é maravilhoso. E assistam, curtam, comentem e façam sua doação. Participe. E dê um like aí, né? Dê um like, é isso, eu esqueço de falar. Dê um like, por favor. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Rafael. Obrigado mesmo. Foi tudo. Valeu. Tchau.